E aí, meus amigos do YouTube? Na última aula, aprendemos a importar dados de uma planilha Excel para o banco de dados Access. E nesta aula, vamos aprender a fazer a conexão de uma planilha Excel com o nosso banco de dados, fazendo esta conexão como sendo somente leitura. E também vamos aprender a criar tabelas dinâmicas na planilha Excel com base nos dados do nosso banco de dados. Se você não acompanhou a videoaula anterior, link na descrição deste vídeo. Ok, então vamos trabalhar. Por enquanto, fechem o banco de dados de vocês. Eu vou fazer o processo de conexão a partir do zero em uma planilha zerada. Nem salvei esta planilha ainda. Então, no menu superior do Excel, opção Dados, obter dados externos e procurem a opção do Access e cliquem sobre ela. Aí vai abrir a janela de procura do Explorer. Localiza o banco de dados de vocês. Eu salvei meu banco na área de trabalho, nome, dados, venda, aula. Abrir. E aguarda que vai aparecer mais uma janelinha. Nesta janela, marca a opção Relatório de tabela dinâmica. Deixa eu escolher uma célula a partir da qual vai ser inserida a minha tabela dinâmica. Célula B10. Ok. Já apareceu a tabela dinâmica. Eu quero um relatório por linha com a soma do total. Clico nesta setinha, configurações do campo, soma, formato do número. Eu quero uma formatação de número, usar separador de 1000 com 2 casas decimais. Ok e ok. Beleza, já inserimos a tabela dinâmica. Agora vocês vão fazer o seguinte: abrir o banco de dados de vocês. E aí vai aparecer esta mensagem: somente leitura. O banco de dados foi aberto como somente leitura. Ou seja, enquanto a planilha estiver aberta, não vamos conseguir inserir mais informações no nosso banco de dados. Se vocês ir no menu Dados Externo, percebo que está desabilitada esta opção. Ok, então já entendemos que tem uma falha neste processo. A minha conexão da planilha está atrapalhando o banco de dados. Então, vocês vão fazer o seguinte na planilha Excel. Menu Dados, Conexões, e aí vai aparecer a conexão que nós criamos anteriormente. Seleciona a conexão, clica no botão Propriedades, Definição e em Cadeia de Conexão, procurem pelo comando mode igual share within write. E esse write, essa palavra write, nós vamos trocar por none. Cuidem para não apagar o ponto e vírgula. Fiz a alteração, ok, fechar. Vamos tentar abrir o banco de dados novamente. Percebo que já teve uma diferença. Já tem um arquivo informando que o banco de dados está conectado. Vamos abrir o banco de dados original. E olha que show! Já não apareceu a mensagem de somente leitura. Fechando a tabela, se eu ir em dados externos, já está habilitado nova fonte de dados. Desta forma, eu consigo inserir mais informações no banco de dados, mesmo que as planilhas estejam conectadas ao meu banco de dados. Então, pessoal, utilizando este procedimento, você pode conectar diversas planilhas à mesma base de dados. Ok, entendido este detalhe, mas eu quero inserir mais tabela dinâmica. Você não vai criar outra conexão para a nova tabela dinâmica. Vai em Inserir, Tabela Dinâmica,
usar uma fonte de dados externa, escolher conexão. Nós já criamos a conexão. Escolham a opção Conexões desta pasta de trabalho e aí vai aparecer a conexão que vocês criaram para a planilha ativa. Abrir, então já fiz a conexão, quero essa tabela dinâmica na célula E10, então já está ok, e olha que show, já apareceu a tabela com as colunas que eu tenho lá nos meus dados do banco de dados. Vamos colocar um relatório por data e a soma do total. Configurações do campo, soma, formato do número, usar separador de 1000, ok e ok. Beleza, já temos duas tabelas dinâmicas, já é suficiente para o nosso exemplo. Essas linhas de grade vocês podem retirar também. Layout de página, desmarquem essa caixinha. Retira as linhas de grade. Com a tabela dinâmica selecionada, qualquer tabela, qualquer célula da tabela, menu Analisar, Inserir linha do tempo. Se a sua versão Excel for inferior a 2013, não vai ter a linha do tempo. Nesta versão da 365, tem a linha do tempo. Clico nela, precisa ter uma coluna com os dados do tipo data, aí você vai conseguir trabalhar com a linha do tempo. Ok. Deixa eu pegar essa linha do tempo, colocar na parte superior. Por padrão, vem selecionado em meses. Mas clicando nesta setinha, vocês podem alterar anos, trimestres, até mesmo dias. Vamos deixar no padrão que é meses. Esse layout, essa cor dá para mudar um pouco, deixar esse azul mais forte. No entanto, essa linha do tempo, ela está conectada por enquanto apenas a uma tabela dinâmica. Então cliquem com o botão direito do mouse sobre a linha do tempo, conexões de relatório e marca todas as tabelas dinâmicas. Ou também, menu opções, conexões do relatório. É o mesmo processo. Filtrando novamente e agora já foi aplicado sobre as duas tabelas dinâmicas. Vamos inserir uma segmentação de dados agora. Selecionei uma célula, menu Analisar, Inserir segmentação. Quero uma segmentação por linha. Deixa eu levar para cima, diminuir isso aqui. Se vocês desejam colocar duas colunas, segmentação selecionada, opções, colunas. Pode inserir mais de uma coluna para a segmentação. Dá para mudar o estilo também, a cor. Deixar dessa cor. Mesmo esquema da linha do tempo. Clica com o botão direito e vai em conexões de relatório. E marca todas as tabelas dinâmicas. Beleza, já aprendemos a inserir tabela dinâmica, linha do tempo e segmentação de dados. Falta ainda um gráfico dinâmico, apenas para exemplificar. Clica sobre a tabela que você deseja, menu Analisar, Gráfico dinâmico. Então eu quero um gráfico, pode ser um gráfico de pizza, para as linhas de produto. Deixa eu ver, um que vai ficar legal. Pode ser este. Ok. E olha que show. Já temos um gráfico dinâmico. Não vou me ater muito, pessoal. A layout, enfim, o objetivo é explicar as funcionalidades. Com o gráfico selecionado, vocês vão ir em Analisar, Botões de campos. Vamos limpar. Tem muita informação nesse gráfico. Vai desmarcando as opções. Botões de campos de valor, não quero. Mostrar, expandir, também não. Esse gráfico dá para mudar o título para vendas. Vendas por linha. Para mudar o design, seleciona o gráfico, design, e você pode escolher outra opção.
Esse aqui acho que fica legal. Beleza. Então já temos o nosso gráfico. Deixa eu ver, acho que dá para exibir ainda os valores. Clico nesse maisinho, rótulo de dados. Vamos ver como que vai ficar com o rótulo de dados. Ok, show de bola. Então já entendemos aí a parte do gráfico dinâmico. Se eu selecionar um mês, olha que show. Então, desta forma, você deixa os dados lá no banco de dados e no Excel apenas a parte de análise aí, e o seu relatório. Isso deixa a planilha muito mais leve. E um último truque para finalizar a videoaula. Se você alterar uma informação no banco de dados, deixa eu fazer o seguinte, que facilita o entendimento. Deixa eu colocar mais 21, isso vai ficar 111.199. Salva a alteração. Voltando na planilha, o total 10.246.000. Posso clicar com o botão direito e ir em atualizar ou menu dados, atualizar tudo. Olha que show! Alterou o valor e eu não preciso estar com o banco de dados aberto. Vai funcionar da mesma forma, porque ele já tem a conexão como sendo somente leitura com a nossa base de dados. Último detalhe para finalizar a videoaula, pessoal. Nós vamos utilizar uma macro para que sempre que o usuário ative a guia com os relatórios, ele atualize automaticamente as informações do nosso banco. Então, nós vamos fazer o seguinte, guia desenvolvedor, gravar macro, eu vou chamar de atualizar. É apenas para capturar o código. Ok, guia dados, menu dados, atualizar, atualizar tudo. Guia desenvolvedor, parar gravação. Ok, mas eu não tenho a guia desenvolvedor, quase esqueço desse detalhe, galera. Então você vai clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer uma das outras opções do menu, clicar com o botão direito e ir em personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e clica em OK. Aí vai aparecer mais uma opção de menu no seu Excel. Guia desenvolvedor, gravar macro e faz o procedimento que eu expliquei anteriormente. Deixa eu colocar teste, OK, menu dados, atualizar, atualizar tudo. Volta para guia desenvolvedor, parar gravação. Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, exibir Project Explorer. E foi inserido um módulo com a gravação aí das nossas duas macros. Vocês vão pegar essa linha de código, Ctrl C, e na planilha, deixa eu fazer o seguinte para não dar dúvida. Essa vai ser a minha guia relatórios, é o nome renomeado. Então copiei a linha de código, duplo clique sobre a planilha dos relatórios, nome interno do VBA é planilha 1, mas o nome renomeado lá na planilha, esse dentro do parênteses, é relatório. Duplo clique na caixinha de geral, escolha um worksheet. Por padrão caiu no evento Selection Change, mas nós vamos colocar no evento Activate. Escolham esse evento, Activate, e Ctrl V na linha de código que vocês copiaram lá do módulo 2. Essas duas linhas podem apagar. Esse módulo 1 também clica com o botão direito, remover módulo 1. Não precisamos mais dele. Esse código, sempre que a guia relatórios for ativada, ele vai executar. Deixa eu criar mais uma guia, cheguei na guia relatórios, nem deu para perceber que foi atualizado a informação. Deixa eu fazer o seguinte, que aí vocês vão entender. Deixa eu fazer uma alteração no meu banco de dados. Colocar um valor, esse valor aqui, mais 3 sets. 77.000. Salvei a alteração. Então, quando eu ativar a minha guia relatório, então vim de outra guia, ativei a guia relatório, já atualizou para 10.433. Vamos testar?
Se a macro atualizou, eu atualizando novamente, não vai mudar o total. E olha que show! Aí o usuário nem vai perceber que está sempre puxando os valores atualizados quando ele ativa a guia dos relatórios. No entanto, essa nossa planilha tem macro, então precisamos salvar esta planilha habilitada para macro. Arquivo, salvar como. Eu vou colocar na área de trabalho, que facilita a minha videoaula. Vou chamar de aula banco. E o tipo precisa ser nesta segunda opção, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salvar e ok, você já não vai mais perder o seu código da macro. Sempre que seleciona a guia, atualiza automaticamente. Não tem perigo de o usuário ficar visualizando uma informação que consta aí faltando parte dos dados. Pessoal, vamos finalizar esta videoaula por aqui. Gostaram da dica? Deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até uma próxima aula.